Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje vamos falar sobre mais um livro, desta vez o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. Então, vamos lá! Neste livro, que fala muito sobre cobranças internas, competitividade, até mesmo com nós mesmos, comparações entre pessoas e imperfeições que nos fazem errar como seres humanos, a autora Brené Brown faz uma pequena pesquisa sobre pessoas que definem a palavra plenitude e o têm como um certo estilo de vida. E essas pessoas que têm a plenitude como um estilo de vida, elas o definem em viver pleno, é viver com coragem, com paixão, ter um vínculo humano muito forte e também a capacidade de serem vulneráveis em diversos aspectos da nossa vida. No livro também traz alguns fatos mais atuais, como as redes sociais e como elas tornam as pessoas extremamente narcisistas. Mas, pegando por uma lente um pouquinho mais ampla, o livro fala sobre uma perspectiva de que as pessoas querem parecer muito perfeitas o tempo todo nas redes sociais, pelo simples fato de não parecerem inferiores ou até julgadas, e elas querem passar esse ar de ser perfeito o tempo todo, que é uma pressão que as redes sociais passam realmente para todo mundo, né? E ela utiliza a palavra escassez, o problema que nós temos de nunca ter o suficiente. Qual que é a primeira coisa que você pensa quando acorda de manhã? Que não dormiu o suficiente? Que não tem tempo suficiente para fazer as suas coisas? E a gente pensa que não tem tempo, nunca é o suficiente, porque a gente acaba se comparando com o estilo de vida das outras pessoas. Cada indivíduo tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, e em um mundo onde só tem comparações, principalmente trazidos pelas redes sociais, a gente acaba colocando muito peso sobre nossas costas com todas essas comparações, né? E, claro, no livro fala muito sobre vulnerabilidade. Você se considera uma pessoa vulnerável? Você acha que ser vulnerável é uma fraqueza? A gente tem essa ótica sobre ser vulnerável, né? Sobre ser fraco. Mas no livro, com as pesquisas e falando com pessoas vulneráveis, a autora Brené Brown, ela tem uma ótica diferente sobre a vulnerabilidade. E na verdade ela diz que a vulnerabilidade é a coragem de enfrentar momentos difíceis. É totalmente o oposto de fraqueza. É você se expor a uma dificuldade emocional, a um momento difícil. É realmente você expor os sentimentos de fraqueza e mostrar coragem de enfrentar todos os problemas. Então sejam vulneráveis e enfrentem os seus problemas. Vergonha é uma palavra difícil. Todos nós já sentimos vergonha em algum momento das nossas vidas. E vergonha é um limitador, é o medo da crítica, é o medo de parecer vulnerável. E esse medo limitador que esconde muitas vezes os nossos planos futuros. Quantas coisas já deixamos de fazer e realizar ou até correr atrás por uma vergonha que sempre se esconde aqui dentro. E no livro ela fala que as pessoas que enfrentam essa vergonha, esse tema tão complicado com mais clareza, elas conseguem lidar com ele melhor, porque elas sabem a capacidade do ser humano de ser vulnerável, elas aceitam a sua vulnerabilidade, então elas deixam de lado a vergonha, elas enfrentam esse ser vulnerável que está dentro de todos nós, e elas conseguem dar sempre um passo adiante e fazer as coisas que elas desejam fazer. E no livro traz algumas comparações entre onde os homens sentem mais vergonha e onde as mulheres sentem mais vergonhas, e eu anotei algumas aqui, eu vou ler para vocês. As mulheres, segundo o livro, elas sentem mais vergonha, por exemplo, quando ela ainda não se casou até certa idade, quando ela não teve filhos também até certa idade. Às vezes, se ela teve filho, as pessoas dão uma pressão nela, por que ela não tem outro filho? Ou se a mulher opta por ter uma carreira mais profissional, há uma pressão e ela se sente encabulada, porque as pessoas vão perguntar: nossa, por que você não está dando atenção em casa?
e fora que as mulheres já fazem tudo isso, tem toda essa pressão sobre elas, elas ficam mais encabuladas e elas ainda, fora isso, as pessoas cobram muito da mulher ser simpática, sorrir, parecer bonita. Isso tudo vai encabulando as mulheres e é tudo muito ultrapassado. Hoje em dia, como eu disse no começo do vídeo, a gente tem que parar de comparar uma vida a outra. Cada pessoa tem as suas opções e escolhas e ninguém deveria se sentir envergonhado por seguir um caminho diferente do que já está imposto aí pela sociedade. Vergonha entre os homens. Basicamente, os homens estão proibidos de parecerem vulneráveis, de sentirem medo. Claro que tudo isso é uma imposição que existe na sociedade. Você que é homem não pode sentir medo. Mas isso é tudo muito ultrapassado e isso só cria homens muito inconsequentes que acham que se acham uns fodões porque eles, homem é homem, sabe? Essas coisas aí, eu acho tudo muito ultrapassado. Homens, sejam vulneráveis e não tem nada de ser fraco em relação a isso. Como eu disse anteriormente, como fala aqui no livro, ser vulnerável é ter muita coragem, então sejam vulneráveis. E claro, algumas questões onde os homens sentem vergonha que fala no livro, o homem sente vergonha por não terem carro, ganharem menos que as mulheres, de chorar na frente de alguém, geralmente tem alguma coisa ligada a algum bem material e os homens se sentem muito inferiores por não ter algo material. E ter algo material não quer dizer nada em relação a ninguém. Isso já, se você liga para coisas materiais e comparação assim com os outros, eu sugiro que você repense um pouquinho sobre onde você está gastando as suas energias. Eu digo, homens, sejam vulneráveis. Eu acho que não tem nada, eu acho muito bonito até um homem que é vulnerável. Eu vou dar um exemplo de um jogador de futebol que eu gosto muito de futebol, eu acompanho muito, e tem um jogador, o Richarlison, que é da seleção brasileira, que joga hoje no Tottenham. Recentemente ele fez a sua primeira partida pela Champions League, onde ele acabou fazendo 2 gols em sua primeira partida do maior campeonato do mundo. E quando ele acabou a partida, ele foi lá, claro, depois de fazer 2 gols, ele foi lá, encontrou o pai que estava na plateia e abraçou e chorou muito. Eu achei isso realmente uma coisa tão forte, tão bonita. Achei essa cena lindíssima dele indo lá, encontrou o pai e abraçou, porque é um sonho, é uma conquista dele. E isso mostrou a coragem que ele teve em toda a sua vida até chegar aquele momento no auge da sua carreira. Eu acho que é muito bonito um homem parecer vulnerável desse jeito. Por isso que eu digo, homens, sejam vulneráveis, porque enquanto a gente criar essa mentalidade de que o homem não pode parecer fraco, a gente vai criar cada vez mais homens muito grotescos e com pensamentos muito antiquados. Então vamos abrir esse coração aí e ter a coragem de ser vulnerável. Foto da memória. Em uma passagem lindíssima do livro, a autora Brené Brown, em um momento com a filha, onde elas estavam no barco, ela observa a filha que estava com olhos fechados e ela perguntou para a filha, depois de 1 minuto observando a filha com o olho fechado, ela perguntou para a filha: "Filha, o que você está fazendo?" E a filha falou: "Olha, mãe, estou tirando uma foto da memória deste belíssimo momento em que estou aqui neste barco com você. Eu quero guardar este momento para algum dia em que estiver com dificuldades, eu resgatar essa boa memória que eu estou tendo hoje." Olha que passagem incrível. Eu, como fotógrafo, nunca tinha pensado em tirar uma foto com a memória. E claro, vou utilizar desse recurso também. Em algum momento muito bom da minha vida, eu vou fechar os olhos, tirar uma foto e vou utilizar essa memória aqui, que vai estar guardada aqui no meu HD, para superar algum momento difícil. E sugiro que você faça em casa também, porque isso vai ajudar a gente a superar muitas coisas difíceis, muitos momentos vulneráveis de dificuldade que enfrentaremos sempre, né? Então é sempre bom ter algumas memórias fotográficas guardadas no nosso HD. Perfeccionismo. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Sobre a ótica da autora, ela classifica perfeccionismo como uma forma de vergonha. É um escudo que a gente acaba utilizando para deixar de fazer algumas coisas. E a gente utiliza muito esse escudo de perfeccionismo, né?
E na verdade esse perfeccionismo nada mais é do que um escudo para a gente deixar de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. É um inibidor de criatividade. Então eu, por exemplo, fiquei muito tempo adiando fazer um canal no YouTube, criar vídeos, porque eu sempre achava que deveria ter um fundo perfeito, uma luz perfeita, uma câmera perfeita. E no final eu sempre fui adiando muito todas essas coisas e acabava que não saía nada nunca. Ou por exemplo, você que quer escrever um livro, mas quer que seja perfeito, com a capa perfeita, um papel perfeito, e acaba que nunca vai sair esse livro, você nunca vai escrever. Então esse perfeccionismo nada mais é do que um escudo que a gente utiliza para deixar a nossa criatividade de lado. Agora, também tem uma parte onde ela fala sobre virtudes desejadas que cabem a muitos de nós hoje em dia. Ela dá alguns exemplos de como a gente é virtuosamente hipócrita. Você vai conhecer alguém assim. Vou ler alguns exemplos para vocês de pessoas virtuosamente hipócritas. Como, por exemplo, pais que ensinam os filhos a serem educados, mas vivem xingando e brigando em casa na frente de todo mundo. Ou a mãe que fala que é errado o filho colar na escola, mas quando vai no mercado e recebe um troco a mais, por exemplo, e ela fica com esse troco falando que a caixa foi... O problema é do caixa, é ela que me deu o troco a mais e acaba nem devolvendo o troco. Ou o pai que fala sobre respeito, sobre como respeitar os mais velhos, mas estaciona ali rapidinho na vaga de deficiente, só rapidinho para pegar alguma coisa. Isso todo mundo conhece alguém assim, não é? Os pais que cobram hábitos saudáveis, mas eles mesmos não se cuidam e não estão nem aí para a saúde própria, né? Como é que eles vão cobrar a saúde do filho quando nem eles mesmos conseguem cuidar da própria saúde? E é só olhar para o lado que a gente vai sempre reconhecer alguém que é virtuosamente hipócrita. Muita gente que paga de virtuoso, mas na realidade a gente sabe no dia a dia como que essa pessoa é, né? Vergonha na escola e no trabalho. São locais bem suscetíveis para a gente sentir vergonha porque é um ambiente de muita comparação. Na escola, por exemplo, a gente é muito comparado pelas notas, né? Se você é um aluno que tem alguma dificuldade de aprendizado, você já vai ser classificado e muitas vezes os professores fazem questão, não sei no caso de vocês, mas na minha época de escola os professores colavam as notas na parede e eu sempre tive dificuldade de prestar muita atenção nas aulas. Eu já era uma pessoa bem fechada, tinha dificuldades imensas de fazer amizade. Meu apelido até na escola era autista porque eu não falava com ninguém. Autista ainda era o apelido mais leve que me dava, então fora as notas que eu muitas vezes não ia bem mesmo, porque era totalmente desinteressado nas aulas. Ainda tinha dificuldades extremas de fazer amizade, era muito fechado e cada vez mais eu fui me desinteressando pela escola e isso foi meio que uma bola de neve. E o pior é que muitos professores eram cientes disso. Eu nunca tive na vida um professor que chegou para mim para conversar comigo sobre por que eu não estava bem, por que eu era muito quieto. Nunca, em nenhum momento na minha vida escolar eu tive um professor que chegou para mim e falou diretamente comigo sobre algum problema. Mas de alguma forma eu acabei superando tudo isso, não sei como. Hoje, tanto é que na faculdade eu fui um dos primeiros, sempre fui um dos que tirava as notas mais altas, não tive muita dificuldade de falar, apresentar um trabalho. Então de alguma forma eu acabei superando isso, não sei como. Eu classifico a escola como, pra mim, por exemplo, foi uma das piores épocas da minha vida, porque já não era sociável, não tinha muitos amigos, já não ia bem nas notas, então cada vez mais eu queria ir deixando de lado. Sabe onde eu me sentia bem? Eu me sentia bem quando eu ia jogar Pump, que foi uma época muito boa da minha vida, em contraste com a escola. Porque no Pump eu era bom, então as pessoas vinham falar comigo de uma forma que na escola eu nunca vinham falar, porque você comparar todo mundo ali com notas, se você é um aluno muito abaixo da média, ninguém... E eu era esse aluno muito abaixo da média que era super desinteressante. No Pump eu mandava bem, então as pessoas, eu me sentia bem ali, as pessoas vinham falar comigo, e ali tinha pessoas de todos os tipos, então eu gostava muito desse ambiente.
Há no livro também uma parte dedicada à relação entre pais e filhos, principalmente sobre o pai em relação ao seu filho mais jovem, quando ele tem muitas questões vulneráveis que toda adolescente e criança passa. Então ela ajuda a você entender um pouquinho mais sobre essa relação enquanto seu filho está tendo momentos difíceis e vulneráveis e como você lidar com essa relação. Eu não tenho filho, mas você que tem pode se interessar por essa parte, porque ela dá exemplos próprios em como ela teve essa relação com a filha dela em momentos difíceis na adolescência e na infância dela. Então pode ser interessante para você que tem filho. Bom, e é isso, espero que tenham gostado deste pequeno vídeo e do pequeno aprendizado que tive enquanto lia esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E caso você tenha interesse em adquiri-lo, você pode comprá-lo e me ajudar com a comissão que está na minha loja da Amazon, que se encontra aqui na descrição. Eu tenho outros livros lá, clicando no link você ajuda este canal. E é isso, muito obrigado mais uma vez, espero que tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!